Presidente, colegas vereadores, funcionários da casa, imprensa, público que nos assiste, uma boa noite a todos que nos acompanham pela internet também. Senhor presidente, eu queria deixar claro o meu posicionamento em favor dessa regularização das casas. Eu vejo que quem tem a necessidade, o único que pode satisfazer essa necessidade é o governo, seja ele qual for. Eu acho que se a gente for preocupar em apontar dedo, preocupar em falar do passado, que poderia ter feito e não fez, eu acho que quem assume o governo assume com ônus e bônus. E quem assume tem que resolver a situação. Então, o posicionamento meu é em favor das famílias que têm que regularizar as residências. Não são só essas, tem outras várias, como foi bem falado pelo vereador Cebolinha, mas eu sou a favor da regularização, sim. A gente tem que começar a corrigir o que está errado. E não adianta a gente ficar buscando lá atrás, porque tiveram e não fizeram, isso aí não vai resolver o problema. A gente tem que olhar para frente. Quem está no governo tem a responsabilidade de fazer ou não fazer. E se não fizer, tem as consequências. E a gente sabe que nem tudo que quer tem como fazer também. Então a gente precisa de ter esse equilíbrio, mas atender o anseio da população, da comunidade, esse povo que sofre muitas vezes na pele muitas coisas que nós nem imaginamos. Então, eu sou a favor dessa regularização. Acho que tudo tem que ter um equilíbrio, nada é como a gente quer, nem sempre, né? Nem sempre pode ser tudo de uma vez, mas a gente tem que caminhar nesse sentido. Com relação à saúde, vereador Revetri, a gente está acompanhando de perto as dietas também. Fico feliz pela regularização, né? Mas a gente volta a dizer, eu acho que o problema é planejamento. Dieta é comida. Comida não pode faltar. Então a gente já entra num ano sabendo que a partir de maio tem que começar um novo processo, porque em agosto as dietas começam a acabar. Então nós não podemos esperar chegar em agosto para abrir um processo que é muito burocrático, é muito demorado. Então eu vejo assim, claramente, não acho que é má intenção de ninguém, mas é uma falta de gestão, uma falta de planejamento, e com isso quem sofre é a população. E nós, como representantes, a gente tem que cobrar, independente do governo que tiver, seja que é do meu partido, é contra. Eu não estou aqui para defender governo, estou aqui para falar a língua do povo. Quem está sofrendo, a gente tem que estar ali para tentar se colocar no lugar dele, porque não é digno faltar alimentação para uma pessoa. Ainda mais quando você fala de idoso, de criança, ainda mais se for deficiente, como foram vários casos assim. Isso aí eu não vou aceitar nunca nessa tribuna. Pode ser o governo que for, podem criticar da forma que quiserem, mas esse é o meu papel, é estar em defesa do cidadão, e sempre do menos favorecido, do mais necessitado. Essa é a função nossa aqui. Então não vou jamais, vocês vão ouvir desse vereador, tampar sol com a peneira. O CRESB fechou para reforma. Nós tivemos lá, eu, vereador Revetri, vereador Toninho e vereador Belmar, e falamos, eu não acredito que vai reformar, eu tenho certeza que isso vai fechar. Não, nós fomos lá na prefeitura, o vereador Fábio esteve lá, e deram uma carta para a gente, mas não assinaram, e falaram que com 60 dias ia fazer a reforma. Passaram 90 e a obra não começou. Nós temos que parar com isso, parar de brincar com a população. O governo tem que ser um governo mais profissional. Nós precisamos de projetos. A Policlínica vai reformar? Tem que ter projeto, tem que ter custo da obra, tem que ter planejamento, tem que ter data prevista para início e término. Porque se continuar da forma que está, ninguém acredita. Por quê? Fecha o CRESB para reforma, 60 dias, passa 90, a obra não começou. Não tem um projeto. Agora você fecha a Policlínica, transfere para o PA e fala que vai reformar. Quem que vai acreditar que vai voltar para lá? O governo fala que vai, como falou que ia voltar o CRESB. Mas a gente precisa de mais transparência, mais clareza, conversar mais com a população, com a Câmara, com os vereadores, parabenizar o vereador Belmar pelo trabalho, esse trabalho de levantar as contas. Os governos têm que enxergar a oposição como uma oportunidade de acertar. O vereador está alertando para não continuar errando, todos nós erramos. Quem sou eu para apontar dedo para alguém? Agora, nós estamos vendo falhas. A gente não está aqui para criticar pessoas, mas ações, e que estão prejudicando a população. E nós não podemos ficar inertes, calados aqui. Esse é o papel nosso nessa tribuna, nessa casa, e eu vejo
Com preocupação, nós participamos da inauguração do posto médico do Cidade Nova. Tem mais de 2 anos e o posto não abriu. Aí você questiona, porque não tem médico, não tem estrutura. E no mesmo tempo que não abre um posto porque não tem médico, porque não tem estrutura, anuncia um posto 24 horas na região do Novo Cruzeiro. É bom, é excelente, o povo merece. Conclua. Merece, precisa. Agora, antes de colocar algo tão grande funcionando, nós precisamos de colocar o que nós temos já, prestando um serviço de excelência para a população. A população está sofrendo muito, principalmente na área da saúde. Não falta investimento, senhor presidente. Só para finalizar, falta gestão do recurso. Porque ano passado foi investido 60 milhões na saúde. É muito dinheiro. Dinheiro tem demais. Mas falta planejamento e gestão e focar sempre no bem do cidadão. Muito obrigado. Presidente, colegas vereadores, eu volto a essa tribuna. O vereador Revetti fez menção à agenda aberta. Eu tive hoje tentando intermediar uma consulta para um urologista, para uma pessoa que está com estado, pode estar grave, não sabe o que tem, e a data que tem da consulta é 29 de maio, final de maio. Então, assim, isso aí não tem como eu aplaudir aqui. Eu não vou aplaudir uma coisa que eu não concordo, né? Então, como eu digo sempre aqui, muitas das vezes a gente, na ânsia de mostrar para a população que está tudo bem, que não tem filas quilométricas, a gente cria a agenda aberta, que tem uma fila de mais de quilômetros, só que ela é virtual, ninguém vê. Isso não é correto. Tem que mudar. O governo tem que ter humildade para assumir os erros, para corrigir os rumos, tem que ter coragem para corrigir as coisas. A gente não pode simplesmente... Eu não venho aqui só criticar, a gente está propondo mudança. Então tem que escutar. A gente está vendo o sofrimento da população, é muita gente que está nessa situação. Então eu vejo a falta de um bucomaxilo aqui em Monlevade. Tem o Junei que trabalha no CEL aqui. Eu tenho acompanhado isso aí. Tive no hospital, meu pai esteve internado uma semana. Durante essa semana chegaram 3 pacientes com a boca toda quebrada de acidente. Uma delas criança, senhor presidente. Antes tinha um bucomaxilo no hospital para fazer a cirurgia, para amenizar o sofrimento dessa família. E aí a gente tentou intermediar a vaga no João 23 para uma criança. Ficou lá 4 dias com os dentes todos quebrados, o maxilar quebrado. Por quê? Não tem um bucomaxilo no município. Então isso é covardia com a população. Isso a gente não pode aceitar, não pode ficar calado, não pode aplaudir isso. Então sinceramente, a gente realmente não consegue entender. Como é o caso do ponto de ônibus da Praça Domingos Silvério, que toda semana eles falam que eles vão fazer a 3ª fase do novo centro e tal. E tá lá, o povo na chuva, no sol, grávido, idoso, e continua. Mas humildade para recuar e para corrigir e falar assim, me perdoa, errei, todo mundo erra. Tem que corrigir, mas não. A queda de braço está aí, mas a queda de braço não é com essa casa. A queda de braço é com o povo de Monlevade. O povo que está sendo prejudicado. E a gente passa ali e a gente sente, a gente sofre com o sofrimento daquelas pessoas. Eu não entendo, mas vamos continuar a nossa cobrança aqui com a mesma postura, com a mesma firmeza. Senhor presidente, Rua Uruguai, bairro Petrópolis, começaram a obra, a máquina foi lá, entupiu a saída do canal e agora piorou mais o negócio. Além de não concluir a obra da Rua Uruguai, entupiram e piorou mais a situação. Então, assim, tem coisas, como o vereador Gentil falou aqui, que não tem jeito da gente mexer em época de chuva. Não tem como você mexer num canal, você colocar uma máquina de grande porte lá dentro do canal nesse período de chuva. Choveu muito, vai parar. Parou, entupiu, piorou o problema que estava. Bairro Santa Cecília, senhor presidente, o senhor esteve lá com a prefeita, foi prometido resolver o problema, tem uma casa pendurada, a chuva está aí e nada foi feito. Foi prometido isso em julho, nós estamos no final do ano. Então, assim, essas coisas que foi lá, prometeu, gente, não vão prometer uma coisa que a gente não pode cumprir, não. Isso aí não tem como a gente falar que tá bom. Tem que parabenizar a prefeitura, porque vai calçar 20 e tantas ruas, tem que parabenizar. Agora, senhor presidente, olha o estado da estrada das Pacas. Olha isso aqui. Não tem condição. A gente está cansado de cobrar aqui, a prefeitura já notificou a empresa e tudo, mas continua nesse estado. Risco de acidente o tempo todo.
Aí você vai na entrada lá do Santo Hipólito. Olha o tamanho dos buracos. Aí vão falar assim, vereador, mas fez 200 ruas, você está criticando isso aqui? Eu estou parabenizando as ruas que foram calçadas. Mas isso aqui é a população que procurou a gente, que tem que melhorar, tem que tampar esses buracos. Não, vereador, mas está chovendo, não tem como tampar com chuva, não. Isso aqui não é de ontem, não, ué. Parou de chover 2 dias, 3 dias, tem que tampar, a gente tem que buscar amenizar essas coisas. E só para finalizar, para concluir, senhor presidente, nós precisamos de rever a multa para esses animais soltos em Monlevade. Está demais. Tem que aumentar essa multa para dificultar a retirada desses animais, para ver se os donos desses animais tenham mais responsabilidade e não coloquem em risco a vida da população como estão colocando. Muito obrigado.